Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem e nós estamos dando início à nossa aula 2, que tem a temática e o lugar da arte, o lugar de onde se vê. Eu gostaria que vocês observassem, estão vendo? Olha só, essa imagem mostra as ruínas de um antigo teatro, que é um ponto turístico hoje, lá na Itália. E hoje as pessoas ainda se reúnem nesse local, mesmo estando desse jeito, né, para fazer alguns momentos com música, com algumas apresentações, com alguns improvisos. E a grande pergunta para vocês é o seguinte: teatro é lugar de arte? Eu acredito que você vai responder que sim, é lugar de arte. Esse teatro aqui bastante, né, antigo, que vocês podem estar pesquisando inclusive sobre o que aconteceu para que ele, né, estivesse assim. Fica a dica, né, para vocês. Como eu já falei anteriormente, nosso tempo é curto, a gente não pode explorar tudo, então vocês podem estar pesquisando também em casa. Além do teatro, né, nós temos aí o cinema, nós temos vários locais, galerias, museus, onde as pessoas imaginam lá é o lugar da arte. Mas existe realmente um lugar específico, já que a gente já comentou que a arte faz parte da nossa vida e no nosso dia a dia? Então, eu vou pedir para que vocês acompanhem comigo agora, tá? Vamos dar uma olhada na tela e vamos ver a seguinte imagem. Observem os detalhes e tem também uma perguntinha aí para vocês. Pelas ruas da cidade, será arte? Nós temos aí alguns artistas, né? Vocês estão vendo aí arte na parede, pessoas, né, com figurinos, cartazes artísticos, e as pessoas estão normalmente andando pela rua. Essas pessoas não saíram de casa pensando assim: vou hoje ver um teatro. Eu vou ali porque eu curto ver arte nas paredes. Não. Se vocês observarem, as pessoas saíram para suas atividades do dia a dia e ao passar pela rua, elas encontram arte. É uma forma de arte pública, tá? Não que a arte lá no teatro, lá no museu não sejam públicos. Também é. Mas esse público aqui, né, digamos assim, vai abranger a todo mundo, né? E, inclusive, alguns artistas que não são muito conhecidos, eles conseguem visibilidade, né, nesse espaço do dia a dia. Nós temos aí mais uma imagem e mostra também, né, vários tipos de arte, né? Nós temos aí músicos, nós temos palhaços, nós temos pessoas dançando. E a pergunta aqui novamente é a seguinte, né, o questionamento: a arte pode estar presente nas ruas da cidade? E eu tenho certeza que você respondeu sem demora. Pode sim, tá? E essa arte pública, tá, ela vai fazer justamente isso que eu estou fazendo nesse momento para vocês. Ela vai nos fazer questionamentos, tá? Porque são as perguntas, não tinha uma propaganda que dizia que são as perguntas que movem o mundo? E a arte, ela também faz isso, ela nos faz refletir, ela nos faz ver, né? Além do que a gente está acostumado, ela nos faz observar, que observando, né? Se a gente observar, a gente consegue ver além do que a gente está acostumado. E um detalhe, gente, alguém sabe a origem do termo, tá? Da palavra teatro? Se a gente for buscar, né, e a gente vai lá para a língua portuguesa, se a gente for buscar a raiz aí, né, e qual seria
o significado desse termo é justamente o lugar de onde se vê, tá? E nesse momento a gente traz uma nova perspectiva de arte, não só em locais que nós diríamos que foi apropriado, né, para fazer arte. Nós gostaríamos que agora você estivesse sempre atento ao sair para a rua, esteja atento, tá? Vamos ver o que você vê de arte aí na sua rua. Combinado? Continuando então, nós temos aí mais arte. Essa arte, inclusive, são de 2 irmãos, eles são gêmeos, né? E, digamos assim, o pseudônimo deles é justamente Gêmeos, eles são brasileiros. Vocês estão vendo que eles reaproveitam, né, o que tem realmente aí da paisagem da cidade e faz aí então uma combinação e traz arte, né, embelezando mesmo coisas que muitas vezes não são tão belas. Continuando a nossa sequência aí de imagens para que vocês estejam com melhor entendimento, nós temos essa imagem e nesse momento a gente pode até imaginar o que a gente poderia estar ouvindo aí. Nós temos pessoas num teatro improvisado, né, apresentando. A gente poderia imaginar as pessoas perguntando: e hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor. E várias outras coisas a gente poderia estar pensando ou imaginando, né, do que estaria acontecendo aí. Pessoas que tiraram um tempinho, né, iam passando por ali e ficaram assistindo. Então a gente vê as linguagens das artes deixando suas marcas pela cidade. E aqui nós temos, né, o lugar de onde se vê. E o lugar de onde se vê, ele precisa muitas vezes ter alguns cuidados. Um deles é a acústica. Por quê? Por exemplo, vocês estão aí me ouvindo e o som ele é importante, né, para que as pessoas tenham entendimento. Da mesma forma, no teatro, né, em qualquer tipo de apresentação, há uma preocupação com a acústica. Vocês podem ver que a arte ela vai se integrando, né, a tudo. E a acústica é justamente, aí a gente tem a escrita, né, é uma área da física que estuda os sons e os fenômenos a eles relacionados, tá? Então, se o som vai ficar audível, com mais clareza, inclusive muitas vezes até nos locais, né, na questão da natureza, muitas vezes você pode achar um local que é mais adequado, porque quando você fala, a propagação do som, né, ela ganha, digamos aí, que mais força, né, para ser mais audível. E aqui, ó, em referência a salas, palcos ou ambientes, o termo acústica representa as qualidades físicas deles que influenciam a percepção de sons, né? E as imagens aí por si só, né, já falam, vocês conseguem perceber de locais que foram improvisados. Na nossa cidade, se a gente puxar pela memória aí, a gente vai lembrar de situações onde a gente passou e que as pessoas estavam fazendo, né, arte. Tá? Quantas vezes a nossa praça não se transforma em palco, não se transforma, né, em locais para shows, para grandes eventos. E aqui nós temos, ó, imagens e cores fantásticas, né? A arte ela tem essa capacidade, né, de trazer vida, trazer cor para todos nós. E aqui nós temos, né, para que tudo isso aconteça, né, para que a arte aconteça no palco, tem pessoas por trás trabalhando. Um deles, e que é bastante importante, é o figurinista. Tá? O que o figurinista faz? Tá? Ele cria figurinos, óbvio, né? Vocês vão falar para mim. E esses figurinos, né, são as indumentárias, as vestimentas aí, que colaboram para que o ator desempenhe, né, com mais clareza ainda, para que ele se incorpore mais ainda ao seu papel, certo? Para que volte ao contexto, imagine se a apresentação fala de um momento histórico, né, bastante distante de nós. Então, aquela vestimenta, o figurino, ele
ressalta, né, essa questão do contexto histórico. E aí nós temos agora essa imagem, né, de obras de arte. Nós temos aí esse senhor, tá? O nome dele é Miró, né? Juan Miró, mais conhecido aí como Miró. E ele estava bastante ligado em suas obras de arte. Ele mostra bastante o surrealismo, tá? O surrealismo, né, eu acredito que quem ainda não estudou sobre, né, vai ter oportunidade de estudar depois, e também é mais um ponto para você pesquisar. Traz justamente essa questão que nós temos enquanto seres humanos, né, de tentar juntar, né, o que é abstrato, né, ao que é representável, ao que é inconsciente. Então vocês podem ver que nessas imagens que vão ser mostradas agora aí, de obras de arte de Miró, a gente pode ver tudo isso, né? A cor, a fantasia, o irreal. E então, com base nas obras de Miró, outras pessoas, né, figurinistas, criaram figurinos, né? Afinal de contas, pessoal, a moda também é arte. Então, observem as estampas, né, das roupas que estão, logo você vai identificar as obras do Miró, tá? Vejam os traços, e aí a gente entra, né, tudo isso a gente consegue, os conteúdos aí de arte, muitas vezes a gente vai ver em vários momentos a questão do ponto, das linhas, da forma, das cores, que tudo isso é o que permite, né, que a gente realmente veja a representatividade aí, né, dos desenhos. E na arte a gente também costuma improvisar e jogar, tá? Quem não gosta de jogar? Jogar não é algo bom? E improvisar, muitas vezes a gente precisa, mesmo no dia a dia. Quantas vezes você não já teve que improvisar alguma coisa, ou você chega numa situação onde você tem que se virar nos 30, né? E aqui nós temos essa artista, que ela diz o seguinte: improvisação teatral, para mim, é a arte do jogo e a arte de estar aberto às possibilidades. Eu diria que os princípios mais básicos da improvisação são a escuta e a aceitação. É um depoimento, né, da atriz, e é justamente isso. Né? Inclusive as pessoas, quando estão na rua fazendo a sua arte, quando elas estão lá no seu jogo teatral, né? Muitas vezes ela vai conduzir conforme o contexto, conforme as pessoas vão aparecendo, né? Elas vão adaptando para que chame a atenção de quem está ali. As características, elas meio que observam o perfil de quem está presente. E aqui nós temos, né, essa chamada aí que é de cinema, né, de um filme que diz assim: A Viagem do Capitão Tornado é uma jornada pela comédia dell'arte, gênero clássico do teatro. Inclusive, algo que é importante. Eu sei que tem alguns alunos aí que estudaram comigo e que já viram sobre justamente a comédia dell'arte. O nome comédia já diz, né? Algo aí, né, que traz a questão do humor. E foi de um período lá entre os séculos XV e XVII. Nós vamos ver aqui mais uma imagem para ficar mais claro. Essa imagem é uma fotografia que mostra, né, uma pintura, na verdade, que mostra a comédia dell'arte. Tá? Ela era itinerante. O que quer dizer isso? Ela ia aonde o público estava. Aonde o público está é o lugar, né, realmente para se ver. E então aí tem uma carroça. Na verdade, eles viajavam de uma cidade para outra. Geralmente era uma família, né? Os integrantes aí eram familiares. E em cima da carroça eles viajavam de uma cidade para outra. E a própria carroça se tornava o palco. Certinho?
Se a gente observar no Brasil, a gente também tem disso, o Circo do Brasil, né? As pessoas não ficam uma temporada aqui, vão embora e passa o tempo e muitas vezes elas retornam, né? Depois às vezes até de anos. Então, pessoal, é para a gente perceber, né? Toda essa mudança, toda essa questão de trazer arte, né? Para os diversos lugares. Corpo, lugar e dança. E aqui nós temos, né, o termo street, né, dance, né, o que a gente está vendo agora, faz parte de um movimento cultural maior, conhecido como hip hop, né, que tem sua origem nos Estados Unidos. Por que a gente está falando disso agora? Porque o hip hop, né, todo mundo curte, aqui no nosso município, em alguns eventos culturais, em alguns eventos escolares, a gente tem isso presente, tá? E eu tenho certeza, né, que a maioria de vocês gostam. Então, quando fala street, né, em inglês seria rua. Então, nós vamos ter a arte aí de rua, que inclui a questão da dança, né? E o lugar é realmente, né, na rua, não necessariamente no local padronizado. Esse movimento ele é composto de outras linguagens artísticas que se dividem em 3 áreas, tá? Na música tem aí os rappers, né, os DJs, os MCs, né, que são os mestres de cerimônia. Nas artes visuais, o grafite, né? Na dança, a street dance, né, com seus vários estilos, porque se vocês observarem, né, não são todos iguais. E esse movimento do hip hop, ele é justamente de pessoas que viviam em comunidades periféricas, né, e que através da sua arte, elas queriam fazer protestos, elas queriam cobrar realmente respeito, cobrar melhores condições de vida, né? Queriam fazer com que, né, a sua voz fosse ouvida. E aqui nós temos uma imagem muito legal, né? Ela às vezes até parece assim ser algo realmente real, se você olhar rapidamente. Nós temos aí uma mulher, ela está trabalhando, será o que ela está fazendo? E que tipo de arte é essa, pessoal? Que material, né, foi usado para fazer essa arte? Tá? Geralmente as artes em paredes, em muros, né? Essa arte aí, que digamos assim, é mostrada nas paredes, ela é chamada de quê? Seria o grafite, né? E esse grafite aqui, ele é de Banks, ele é um artista, tá? Um grafiteiro aí. Tá? Ele geralmente não aparece, ele tem esse jogo de se esconder das pessoas e de simplesmente sua obra aparecer. E aqui ele mostra, né, uma empregada doméstica como se ela estivesse jogando um lixo, escondendo um lixo, né? E isso pode nos fazer pensar várias situações, né? Por exemplo, a questão, muitas vezes, da corrupção, em que os nossos governantes tentam esconder, né? Dar um jeitinho ali de estar disfarçando. A próxima imagem também é de Banks. Essa imagem ela é recente, é agora desse período de pandemia. E, inclusive, quando ele estava fazendo essa arte, diz que ele estava com roupão, né? Como se fosse aí para se proteger do coronavírus, e mesmo que as pessoas tenham visto ele ali no local fazendo a pintura, mas não conseguiram ver o rosto dele. Ele evita aparecer. As pessoas têm esse jogo de estar perguntando como que é ele, né? E podem pesquisar também um pouquinho sobre o Banks, combinado? Essa obra dele mostra esse menino com um novo super-herói, né? Uma super-heroína. Aí nós temos uma enfermeira, né? E realmente essas pessoas, elas foram as grandes protagonistas do momento que nós estamos vivendo, né? Nossa gratidão, nosso respeito aos profissionais de saúde, né? Aos médicos, tá? E a gente vê que ali tem um lixeiro,
E no lixeiro nós temos aí então os antigos super-heróis que muitas vezes você curtiu bastante, que é o Homem-Aranha, né? E temos também o Batman, né? E tudo bem que eles são importantes aí para esse mundo imaginário nosso, mas a arte vem mostrando que a gente tem que começar a olhar um pouco mais para a gente ver os super-heróis que estão nos ajudando. E aqui nós temos, né, alguns grafiteiros. Geralmente eles utilizam aí a tinta, né, os sprays. E isso aqui, o que será? É um estêncil, pessoal. O que é estêncil? É um molde vazado, onde facilita a sua pintura, né? Você consegue fazer essa pintura com mais agilidade. E o Banks usa bastante os estêncios, certo? Novamente aqui, né, o estêncil do Banks. Mais uma vez. E quando a gente fala em arte de rua, nós não podemos, né, esquecer. E aí nós vamos dar uma reforçada, uma chamada aqui para vocês. Intervenções urbanas. O que seria isso? Quando se fala em urbano, a gente está falando em cidade, né? E essa intervenção, né, intervir, só que aqui através da arte. E na contemporaneidade, essas intervenções elas têm aparecido com mais frequência e de formas inovadoras. Que imagem que vocês estão vendo nesse prédio? Sabia que é uma obra de arte? Uma obra de arte, né, que trouxe curiosidade para as pessoas que passam nessa rua, para as pessoas que moram no prédio, né? E tudo isso mexe com a criatividade humana. A arte é isso, a arte, né, está presente por vários motivos e não só por um motivo, digamos assim, bem prático como o mundo capitalista pede. Lembra que nós estudamos na aula passada? Inclusive, nós vimos aí as várias linguagens da arte. Então, nós temos aqui essa imagem, é como se fosse uma mosca, né, aparecendo a sombra, e é na verdade uma sombra aí. E essa arte, né, ela não fica lá, não dura por muito tempo, né, é algo que é passageiro. Nós temos aqui mais uma intervenção artística, tá? E é justamente para impactar as pessoas que aparecem por ali. Olha só a quantidade de pessoas. E, inclusive, o casal de artistas que, né, fizeram essa intervenção, eles demoraram muito, mas muito tempo fazendo, tá? Cobrindo, né, esse local, que é um local público. Esqueci o nomezinho agora, mas fica lá na Inglaterra. As intervenções podem ser coisas simples, né? Nem sempre é um protesto, muitas vezes é para trazer beleza, como é esse caso, né? Onde as pessoas passam e as árvores da rua estão vestidas, estão enfeitadas, estão com cor, tá? E nós temos agora uma imagem, né, que são cartazes artísticos, chamados aí de lambe-lambe. E muitas vezes eles são feitos em papéis que são reaproveitados em jornais, e são para trazer mensagens, são para protestar, são para trazer uma poesia. Bom, pessoal, então vamos finalizar com essa imagem, né, que diz: a arte não reproduz o que vemos, ela nos faz ver. Que nós possamos ver beleza, possamos ver arte por onde nós passarmos, tá? O nosso combinado, você vai observar na sua rua ou no seu percurso aí cotidiano, o que você consegue perceber de arte, certinho? Um beijo no coração de vocês. Logo, logo a gente vai estar de volta e nós vamos trazer também aí coisas práticas, coisas divertidas. Tá todo mundo ainda esquentando, né? Mas nós vamos também pôr a mão na massa e vamos
estudar. Vocês, a maioria tem livro em casa, dá uma pesquisada no livro de vocês, certinho?